Olá, queridos, Deus abençoe, tudo bom? Tudo bem, abençoada? Tudo bem, abençoado? Vocês, nós somos abençoados porque temos um Deus amoroso, um Deus que cuida de nós, um Deus fiel e um Deus que Ele nos ama tanto, que Ele nos dá o livre-arbítrio de fazer as nossas escolhas. E a aula de hoje, querido, o tema da aula de hoje é nossos valores regem nossas escolhas, na forma de regir em questão de governar, de conduzir as minhas escolhas. Então, os valores que eu tenho em todas para poder aplicar na minha vida, para poder influenciar, melhor dizendo, na minha vida, em todas as áreas da minha vida, eles vão determinar as minhas tomadas de decisões, as minhas escolhas. Então, a partir do momento que os valores que eu tenho, que eu creio, que eu acredito, que eu defendo, independente de os valores que eu falo aqui, eu falo de forma geral, pode ser cristão ou não cristão. Neste momento eu estou falando de forma genérica. Então, querido, os valores no qual eu acredito como pessoa e defendo, eles vão determinar, influenciar, me conduzir, me governar para minha tomada de escolhas, de decisões na vida. Então a gente já consegue perceber aí logo de início que a gente deve refletir sobre os nossos valores, o que realmente temos valorizado, o que realmente temos acreditado, o que realmente temos defendido. Louvado seja o nome do Senhor. Então, antes da gente trabalhar os dois tópicos desta aula aqui, o primeiro vai ser sobre a reflexão dos nossos valores e as tomadas de escolhas que a gente acaba tomando devido à influência dos valores que acreditamos. E depois a gente também vai trazer um exemplo de um servo de Deus, um homem que teve valores cristãos e regeu toda a sua vida, toda a sua liderança como líder para poder liderar o povo, trazendo de forma satisfatória, guiado pelos princípios bíblicos. Mas antes, eu estou falando de forma genérica e depois a gente traz um exemplo da Bíblia que nada melhor a Bíblia nos ensinar. Mas acompanha comigo que antes da gente entrar nesse segundo tópico desse personagem, eu quero relembrar você que é importante a gente entender que, embora os valores de uma sociedade, de forma geral, ela é formada e influenciada pela sua cultura. Então, a sua cultura, ela influencia, né? E nós cristãos, embora vivemos aqui na sociedade, embora somos cidadãos também desta terra, temos que obedecer às leis, às regras, nós também somos cidadãos do céu. Eu costumo dizer que nós somos peregrinos, essa terra aqui é passageira para nós. A gente almeja um local muito mais belo, mais lindo com o Senhor. Então, nós estamos de passagem, mas isso também não tira a nossa responsabilidade como cidadão. Então, nós cristãos, embora somos cidadãos aqui também, devemos respeitar as leis, mas temos que entender que nós somos cidadãos do céu, né? E nós cristãos temos valores cristãos agora, acima dos valores terrenos. Então, quando a gente tiver que pautar os valores terrenos com o valor celestial, com os valores, com os princípios bíblicos, se você preferir assim, o que você tem que escolher, se você for pressionado a ponto de você ter que escolher, você sempre, se você for cristão, tá? Abre um parênteses, você tem que escolher os princípios cristãos. Porque esses princípios, querido, eles são divinos e eternos. E nós fomos chamados como cidadão do céu, como servos de Deus, para poder ser sal e luz deste mundo. Mas o nosso alvo principal, nosso alvo é eterno, é o céu. Então, os valores divinos, valores que são eternos de Deus, eles têm que estar acima de outros valores. A gente vê muito isso no decorrer ali da igreja primitiva, né? Muitos cristãos, quando eles iam se convertendo, embora ali o governo romano, toda aquela a obediência que eles tinham que ter ao governo romano e várias outras leis, muitos momentos eles tinham que
e contra, né? E contra aquilo que aparentemente para aquele que não era cristão estava certo. Mas segundo o que eles criam, segundo o que eles defendiam, segundo o que eles pregavam, eles tinham que crer e acreditar e defender. E muitos foram perseguidos, muitos foram apedrejados, né? Mártires. Desde o começo da igreja até hoje, a gente consegue ver, não aqui no Brasil, mas em outros locais, muitos cristãos são perseguidos, muitos cristãos são mortos. Por quê? Porque simplesmente coloca os valores, né, bíblicos acima de qualquer outro valor. Então isso para nós cristãos é fundamental. Mas em Mateus capítulo 24, verso 35 diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então já de início a gente entende a profundidade da palavra de Deus. Tudo isso vai passar, né? Tudo que a gente está vivendo vai passar. Um dia desse a gente era uma garotinha, você um rapazinho, hoje a gente já tá, né? Um jovem senhor, uma jovem senhora. Pois é, porque as coisas passam, as pessoas passam, os governos passam, a vida passa, tudo passa, mas a palavra do Senhor ela permanece para sempre. Ela é eterna. Então, já de início a gente já consegue entender a preciosidade da gente colocar esses valores divinos e eternos acima de qualquer outro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, a Bíblia ela nos mostra que temos o direito de escolha. Embora a gente tenha que a Bíblia ensina que a gente tem que priorizar a palavra, amar os mandamentos do Senhor, mas ela demonstra através das narrativas bíblicas, de várias histórias bíblicas ali, principalmente ali em Deuteronômio, e no livro de Josué, né, do livro de Juízes, tem vários acontecimentos que mostram pessoas, né, o povo israelita tendo escolha. Mas sempre quando Deus deixa eles escolherem, Deus também mostra os dois lados, né? Então isso é muito lindo porque a gente vê que é um Deus que nos ama, é um Deus que é justo, é um Deus que cuida de nós, mas é um Deus que nos respeita. Mas a gente entende-se que a responsabilidade da decisão está em nossas mãos. Então com isso, querido, eu já quero te falar ao seu coração, assim como Deus ministrou ao meu coração, que é uma grande responsabilidade a nossa escolha, em tudo na nossa vida. Porque a nossa escolha sempre vai trazer algo para a nossa vida, tanto positivamente ou como negativamente. Sempre vai trazer algum fruto decorrente dessa escolha que nós fizemos. Então, diante disso, a gente tem que buscar sabedoria em Deus e buscar conselho em Deus. E a palavra de Deus é que nos ensina. Mas antes de eu trazer essa passagem bíblica que mostra o que a Bíblia ela faz para nós em questão de nos ensinar, de nos exortar, eu quero trazer à memória a você uma passagem bíblica que está lá em Deuteronômio, capítulo 30, do 15 ao 18. Ali, querido, o povo de Israel, louvado seja o nome do Senhor, Deus estava trazendo para o povo de Israel a escolha. Mas Deus simplesmente não manda o povo escolher. Ele apresenta as propostas que eu falo os dois lados. E cabe a pessoa querer ou não. Acompanha comigo Deuteronômio capítulo 30, do 15 ao 18. E diz assim: vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, ande nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão. E o Senhor seu Deus os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Mas se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhe declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar
para dela tomar posse. Então, aqui rapidamente, Deus está trazendo à memória a promessa que ele fez, né, para os seus patriarcas e relembrando aquele povo. Eu já dei a bênção para vocês, a bênção já é de vocês, cabe vocês tomar posse, mas com uma condição: é necessário me obedecer, é necessário obedecer os meus mandamentos, para que vocês possam não somente tomar posse, mas adquirir para seu essa bênção que eu dei. Senão, eu irei tirar. Senão, aqui diz, não permanecerão muito tempo na terra, na qual, passando o Jordão, vocês vão de entrar para dela tomar posse. Então, Deus já mostra para eles que se eles não obedecerem, se eles não seguirem os mandamentos do Senhor, embora eles possam até chegar nessa terra, mas eles ali não permanecerão. Então, a gente vemos nesta passagem, querido, que o próprio Deus, ele dá o direito de escolha. Ele deu o direito de escolha para o povo de Israel. Escolhe. Escolhe o bem. Escolhe o certo. Agora, se vocês escolherem o mal, se o coração de vocês se desviarem, há uma consequência. Então, a gente vê que todas as nossas escolhas, elas trazem uma consequência para nós. Em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas. Então, é importante a gente, querido, buscar sabedoria no Senhor. Porque, para que a gente não venha a ter certas consequências amargas em nossa vida, que venha a trazer consequência para os nossos filhos, para a nossa família, né, para os nossos parentes, porque até tem certas escolhas que elas são tão graves que elas acarretam problemas não somente para nós que escolhemos, mas para outras pessoas da nossa família. Então, é importante a gente sempre buscar sabedoria. A palavra do Senhor fala: se você quer sabedoria, peça ao Senhor, que a dá. Ele dá espontaneamente. Mas eu quero ressaltar com vocês 3 pontos em relação dos nossos valores regerem as nossas escolhas. É necessário, querido, que venhamos a definir, tá? Quais são os nossos valores. Então, a primeira coisa que eu e você temos que fazer é entender, refletir qual realmente é o meu valor. Quais são os valores que eu creio, que eu acredito, que eu defendo. Quais são os valores? Pois eles irão influenciar na realização de nossas escolhas. Muitas vezes a gente valoriza certas coisas e a gente pensa que aquilo não vai influenciar. Influencia sim. Influencia sim nas nossas escolhas. Então é importante, querido, a gente priorizar o momento de reflexão sobre a nossa vida, do que realmente a gente acredita, para que a gente possa ter uma vida vitoriosa em Cristo, para que a gente possa ser uma pessoa sábia, para que a gente possa tomar decisões sábias para a nossa família, né? Para os nossos filhos, para a nossa casa, para todas as áreas da nossa vida. Outro ponto também que eu quero ressaltar, que a todo momento eu e você seremos desafiados a quê? A defender os nossos valores ou os nossos princípios bíblicos. O que você preferir. A todo momento. Desde os primórdios, desde a igreja primitiva, a igreja vem enfrentando, né? Vem batalhando, vem defendendo os princípios bíblicos. Mas quando a gente vai, hoje em dia, né? O tempo agora, né? Esse tempo que estamos vivendo hoje, a todo momento você vai ser desafiada a defender aquilo que você crê, aquilo que você acredita para a sua vida. E a todo momento é necessário, querido, ter sabedoria em Deus, para que Deus possa nos dar estratégia, sabedoria no falar, sabedoria no agir, mas nunca se omitir. Porque a gente vê em todas as narrativas bíblicas muitos servos de Deus se posicionando. Jamais foram omissos. E quando ocorria de o povo israelita, né, levar Deus de qualquer maneira, não valorizando Deus, não priorizando Deus, o povo começava o quê? Se apostatar, e isso começava a ter derrotas em sua vida. A vida começava a viver uma vida no qual não trazia êxito em nada.
era uma vida derrotada, era uma vida que trazia vergonha, era uma vida que muitos deles se sentiam envergonhados. Antes, Deus tinha feito tantas coisas maravilhosas na vida deles. E em muitos momentos eles se encontravam em situações que Deus os comparava como uma prostituta, se vendendo, né, a outros deuses, se vendendo a outros valores que não agradavam a Deus. Então, esse assunto é muito importante a gente valorizar, a gente refletir para a nossa vida. E outro ponto também que eu quero ressaltar é se somos cristãos, aí eu já abro o leque somente para os cristãos. Se você está assistindo esse vídeo e você ainda não é cristão, você ainda não aceitou Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, eu peço licença a você, mas agora nesse momento eu me refiro aos cristãos, aqueles que já aceitaram Jesus como seu único e verdadeiro Salvador e têm a palavra de Deus como regra de fé, né? A palavra de Deus passa a ser aquela que é o crivo, é aquilo que vai reger, né? Que vai nos dar sabedoria para poder viver a nossa vida. Então, se somos cristãos, temos que entender, querido, que todas as nossas escolhas têm que passar antes pelo crivo da palavra de Deus. Por quê? Porque o coração é enganoso. Hoje eu acho uma coisa, amanhã eu acho outra. Hoje eu me escandalizo com uma coisa, amanhã tem certas coisas que eu vou achar normal, ou talvez não vai mais me incomodar tanto como me incomodava antigamente. Porque eu sou pecador e necessito da misericórdia de Deus. Então, diante disso, eu não posso confiar nos meus achismos, eu não posso confiar no meu coração, porque ele me engana. Então, a palavra de Deus, ela tem que ser o crivo. É através da palavra de Deus que eu tenho que buscar discernimento, sabedoria, direção, para eu poder tomar as minhas escolhas. Fazendo assim, querido, saberemos tomar a atitude mais sábia e apropriada, segundo a vontade de Deus. Porque lembra que nós somos cidadãos dos céus, nós somos servos do Senhor. E primeiramente nós temos que agradar a Deus. E se a gente sempre pautar, antes de tomarmos atitudes, antes de termos escolhas, de tomar decisões, levar isso para ser examinado através da palavra de Deus, nós vamos errar menos. Louvado seja o nome do Senhor, né? Jesus afirma lá no Evangelho de João, querido, capítulo 8, verso 12, quando você puder, você leia. Diz que ele é a luz do mundo. E quem o segue não andará em trevas. E lá no Salmo 119, versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Diante disso, querido, a gente já podia terminar essa aula aqui somente nesses 2 versículos, mostrando, querido, que é a palavra de Deus que tem que me dirigir. Não sou eu, Priscila, que tenho que tomar as escolhas, as decisões. Eu tenho que levar, querido, louvado seja o nome do Senhor, para o crivo da palavra de Deus. Eu tenho que levar as minhas escolhas ou as decisões que tenho que tomar para ser peneirado através da palavra de Deus, porque ela que vai clarear o meu caminho, ela que vai tirar eu da escuridão e fazer eu enxergar o que é enganoso e o que é verdadeiro. Então a gente já entende, querido, não confie no seu coração, não confie no seu intelecto, não confie no seu achismo e muito menos, querido, em muitas opiniões. Você tem que levar tudo aquilo que você for fazer, as decisões que você for tomar, referente a qualquer área da sua vida, as escolhas que você vai tomar, até no campo eclesiástico, no campo empresarial, no campo doméstico, em qualquer área da sua vida. Para você tomar uma decisão sábia, é necessário você levar até a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, examine sobre o assunto no qual você quer tomar a atitude, para que você venha ver se você está tomando a atitude sábia. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus fala que ele é a luz e que aquele que segue não andará em trevas. E sabemos também que toda a escritura, querido,
Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz assim, que toda a escritura é inspirada por Deus. Toda. E útil para quê? Para o ensino. Então, a gente já entende, querido, que o conselho que você tem que buscar primariamente é na palavra. É na palavra que você tem que buscar, querido, o conselho para você tomar as suas escolhas. É baseado nos valores bíblicos, nos princípios bíblicos, que você tem que tomar as suas escolhas, porque a palavra de Deus ela é útil para te ensinar, para me ensinar. Louvado seja o nome do Senhor. E continua dizendo aqui também que a palavra de Deus ela é útil para repreensão, para nos corrigir se tivermos errado, se estivermos pensando de forma meio torto, se tivermos com um pensamento meio desviado, ou se tiver com um pensamento meio mundano, a palavra de Deus vai nos mostrar isso, vai nos revelar. E fala também que ela é útil para a correção e para a educação na justiça. Olha que coisa maravilhosa. Olha o que tudo a palavra de Deus pode nos trazer. E a gente, às vezes, a gente vê pessoas buscando conselho em tantas pessoas, mas não busca realmente conselho aonde deve buscar, que é na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor ela está aí disponível, querido, para ti, próximo de ti. Tem países que não têm acesso à palavra de Deus, você tem acesso. Então, primeiramente, busque primeiro na palavra. Não quer dizer que você não tenha que buscar conselhos, que na multidão de conselhos há bom êxito, dizem Provérbios. Na multidões de conselhos, não somente um ou dois conselhos. Fica investigando, vai primeiro para a palavra e depois ouve os conselhos, mas medite na palavra de novo, para depois você tomar as escolhas da sua vida. Ou em qualquer área no qual você tem poderio, no qual você tem o poder para executar. Então, cuidado, porque primeiramente você tem que buscar conselho na palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, diante disso, sabemos onde buscar sabedoria para tomar decisões sábias em todas as áreas da nossa vida, buscando e propagando sempre a verdade, pois a verdade é Cristo. É disso que diz a palavra. A verdade é Cristo. E se você seguir Cristo, você está seguindo a verdade. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, diz isso, que Cristo é a verdade. Eu sou a verdade e o caminho, né? Sou a verdade. Ele fala, ele afirma lá. E nos libertará de todo mal, de todo engano. É a verdade que nos liberta. E o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 6. E fala que esse amor, que não se alegra com a injustiça, mas com a verdade, esse amor é Deus. Da onde eu tirei isso? Está lá em 1 João, capítulo 4, verso 8. Fala que Deus é amor. E ele é justo, e ele é amor, e ele não se agrada com a injustiça. Então ele sempre vai lhe ensinar, baseado na palavra de Deus, ser justo, ser verdadeiro, ser íntegro. Olha que coisa maravilhosa. Se você quer ser uma pessoa no qual venha deixar um legado, no qual venha estimular outras pessoas a andarem na verdade, a andarem com sinceridade, a andarem agradando ao Senhor, busque conselho na palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E quando mentimos, no qual, né? Às vezes a gente se pega, não busca o conselho na palavra, não busca conselho, não toma, melhor dizendo, não toma decisões, escolhas baseadas nos valores bíblicos. Às vezes a gente começa a não vigiar e a, né, agir de forma que não agrada ao Senhor. Não vou nem mentir, mas agir talvez de forma que não condiz com a palavra do Senhor. E a Bíblia fala que aquele que mente, ele acaba agradando o pai da mentira. E a Bíblia fala que o pai da mentira, no Evangelho de João, capítulo 8, verso 44, é o diabo. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e
pai da mentira. Então, todas as vezes que a gente não segue a verdade, que a gente não valoriza a verdade, que a gente não prioriza a verdade na nossa vida, que a gente não obedece a verdade que é Cristo e a sua palavra, nós estamos satisfazendo a vontade do pai da mentira. Salmo 11, verso 7 diz assim: pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, correndo, eu quero ir para o segundo tópico, que é o que mais Deus ministrou ao meu coração, querido, e espero que você seja tremendamente abençoado com esse líder. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar de um homem, querido, que regia suas escolhas pautado nos valores bíblicos. Embora ali ele vivenciando o mundo dele ali, aquele momento, né, o contexto histórico ali no qual ele se encontrava, né, ali da situação, da perseguição, que no qual não é igual à nossa, mas havia os confrontos. Mesmo assim, esse homem, ele regia suas escolhas, suas decisões pautado nos valores bíblicos. E ele foi um líder que influenciou de tal forma que a nação de Israel, enquanto ele estava liderando, enquanto estava sobre a sua liderança, a nação de Israel se permaneceu firme no Senhor. Eu estou falando, sabe de quem? De Josué, sucessor de Moisés, né? Que liderou o povo de Israel à terra prometida. Passou por um momento de ensino ali com Moisés, e logo após Deus levanta Josué para poder liderar aquele povo em rumo à terra prometida. E a gente vê, querido, quando você puder, você leia o livro de Josué, você vai ver que a chave da vitória é da liderança de Josué. Louvado seja o nome do Senhor. Se encontrava lá no capítulo 1, do verso 7 ao verso 8. E diz assim: tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite. Para quê? Para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo, não algumas coisas, segundo tudo o que nele está escrito. Então, depois que Josué fizer isso, então você prosperará e será bem-sucedido. Então aqui a gente já vê que Deus, quando fala com Josué, e Josué coloca em prática isso, louvado seja o nome do Senhor, que ele tinha que meditar nessa palavra dia e noite para que ele não viesse se desviar, ter o cuidado para que ele viesse cumprir tudo segundo o que nele estava escrito. Querido, se é relatado isso para Josué, então mostra que todos nós corremos o risco de não aplicar tudo aquilo dos princípios, dos valores bíblicos na nossa vida. Se Deus fala com Josué, querido, para ele prestar atenção, é como se estivesse falando na linguagem de hoje. Olha só, Josué, preste atenção, medita, inculca a palavra de Deus no seu coração, para que você não venha deixar de cumprir, ou talvez de você esquecer de algo e você agir não conforme a palavra de Deus. Então eu abro aqui, querido, um parêntese, a necessidade, a importância da gente meditar na palavra do Senhor, porque a própria palavra nos mostra aqui que corremos o risco, louvado seja o nome do Senhor, de se desviar desta palavra. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda. Louvado seja o nome do Senhor. Se Josué, que foi um líder, querido, ensinado por Moisés, que esteve ali, né, aprendendo através desse homem de Deus, que Deus operou de forma tremenda, Deus dá essa advertência a este homem: cuidado, cuidado, medite, preste atenção na palavra, para que você não deixe escapar nem um tio
porque nós corremos esse risco. O nosso coração é enganoso e muitas vezes somos levados por sofisma. E isso é um perigo. Então, querido, assim como Deus ministrou o meu coração, que possa ministrar no seu. Cuidado. Medite nessa palavra dia e noite. Mas eu quero continuar com você rapidamente. E mostra que a eficácia de qualquer coisa que Josué tentasse fazer seria determinado por essa estratégia. Qual? A que acabamos de ler, Josué capítulo 1, do 7 ao 8. Que ele tinha que priorizar a palavra de Deus acima de qualquer coisa. Por quê? Por que ele tinha que fazer isso? Porque se você for ver a história ali de Josué levando o povo, né, em rumo à terra prometida, Deus já falou que tinha dado a terra, mas eles tinham que conquistar. Então, querido, havia batalha, havia guerra, havia perseguição, havia traição. Então, ocorria o quê? Perigo. Havia perigo à frente e era necessário Josué usar essa estratégia com diligência, com cuidado, examinando cuidadosamente para obedecer segundo a vontade do Senhor, para que Deus possa ir na frente e para que eles possam alcançar a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa também rapidamente que mostra é que Josué não deveria seguir os gostos pessoais e nem as ambições, e sim o conselho do Senhor. Da onde eu tirei essa conclusão? Está lá em Josué capítulo 1, verso 9, diz assim: não foi isso que eu te ordenei? Deus falando com Josué. Não foi isso que eu te ordenei? Depois de falar tudo aquilo com ele? Seja forte e corajoso. Não foi isso que eu te ordenei? O que Deus ordenou a Josué, querido? Louvado seja o nome do Senhor. Os versículos anteriores que nós acabamos de ler. Medite na palavra. Cuidado, Josué. Cuidado para você não se desviar. Cuidado, Josué, para que você venha cumprir fielmente o que está escrito na palavra. Para que você possa alcançar êxito, para que você possa alcançar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no verso 9 ele fala: não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Mas é interessante atentar que Deus vai andar com Josué se ele obedecer aquilo que Deus falou no versículo 7 e no versículo 8. Se Josué obedecer e cumprir aquilo que Deus mandara Josué fazer, então o verso 9 iria se cumprir na vida de Josué. Deus estaria com ele em todos os momentos e ele ia ser vitorioso. Louvado seja o nome do Senhor. É engraçado, querido, que lá em Josué capítulo 22, verso 5, nessa passagem, nós vemos a preocupação que Josué tinha do povo guardar com diligência, sabe? O mandamento e a lei de Moisés, que no caso era servo do Senhor, no qual Moisés mandou o povo guardar. Então Josué, sendo liderado ali por Moisés, e logo depois ele sendo líder, ele tenta obedecer não somente o Senhor, mas também aquele que foi o seu líder, tentando fazer o povo a se comprometer com a palavra, a priorizar a palavra, a guardar com diligência a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E diz aqui Josué capítulo 22, do 5 ao 6. Mas tenham maior cuidado em guardar o mandamento. Josué falando para o povo. Mas tenham maior cuidado em guardar o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou. Que vocês amem o Senhor, seu Deus. Andem em todos os seus caminhos, guardem os seus mandamentos, sejam fiéis a Ele e o sirva de todo o coração e de toda a alma. Assim, Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para as suas tendas. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Josué capítulo 24, do 14 ao 15, eu já estou terminando. Diz assim, nós vemos Josué, querido, fazendo algo assim tremendo. Josué faz um apelo para o povo, sabe? Um apelo para Israel renovar o concerto com Deus. Aquilo que Deus fez, a aliança que Deus fez lá com Abraão, né? E foi seguindo por os patriarcas. Josué adverte o povo a renovar o concerto com Deus.
no qual Deus fizera com Abraão. Acompanha comigo rapidamente Josué, capítulo 24, do 14 ao 15. Agora, pois, temam o Senhor e o sirva com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito e sirva o Senhor. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A gente vê aqui esses dois versículos, versículo 14 e versículo 15, ensinos primordiais de um líder que toma posição, de um líder, querido, que em meio ao caos, em meio a ponto do povo se apostatar, em meio de certas situações desconfortantes, no qual, porque se posicionar é desconfortante. Em muitos momentos, a gente falar a verdade é desconfortante, porque a gente paga um preço. Mas, querido, esse líder, ele não ficou omisso. Ele fez como o seu líder, no qual antes Moisés o ensinara. Ele tomou posição, mas antes também, antes de tomar posição, ele advertiu o povo, dizendo, escolha hoje a quem vocês querem servir. Louvado seja o nome do Senhor. Diante disso, Josué, baseado nos valores da lei de Moisés, no caso de Deus, pede ao povo para fazerem uma escolha. Está lá no verso 15. Escolha. E em seguida ele se posiciona, fazendo sua própria escolha. Independentemente da escolha que o povo fizesse, ele já se posicionou. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, ele adverte o povo. Escolha hoje quem vocês vão servir. Mas é como se ele estivesse falando na linguagem de hoje, mas eu já sei quem eu vou servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Antes do povo responder, querido, antes de saber a atitude do povo, ele como líder ali, ele já se posicionou. E louvado seja o nome do Senhor. E não somente, querido, quando eu falo assim, a gente já logo pensa que é um líder eclesiástico que eu estou me referindo. Estou falando de liderança de forma geral. Louvado seja o nome do Senhor. Você, querida, é líder dentro da sua casa, liderando os seus filhos. Você, às vezes, em muitos momentos, tem que se posicionar. E diante da sua posição, os seus filhos, que são os seus liderados, eles vão seguir. Louvado seja o nome do Senhor. O homem também é líder dentro do seu lar, em administrar a casa, em administrar a família, né? Então não é só líder eclesiástico aqui. Aqui a gente abre um leque para todos os líderes em todas as áreas. A área empresarial, né, do serviço. A área ministerial também, que é fundamental, que lidera muita gente. Mas a área é líder também doméstico, no seu lar. O líder, se você não é líder em eclesiástico, você é líder em algum lugar. Em algum lugar você está exercendo a liderança. E é importante, e esse ensino também serve para você, porque em muitos momentos, querido, todo líder tem o seu momento de se posicionar. E aqui a gente aprende com Josué, coisa linda de se ver. Ele pagou o preço antes do povo responder, querido. Porque o povo só responde logo após a posição de Josué. Louvado seja o nome do Senhor. Ele primeiro fala, escolhe quem vocês querem servir. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E logo após, o povo, né, segue o seu líder. Logo após, o povo age de acordo com o que agrada ao Senhor. Mas primeiro foi necessário, querido, Josué tomar posição. Josué afirmar naquilo que ele acredita, naquilo que ele defende, naquilo que ele propagava para aquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. Há um preço a pagar, querido, mas vale a pena. Vale a pena o legado. Vale a pena a herança que será deixada, querido. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para os seus descendentes, para os seus liderados, vale a pena o preço que se paga. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui diz, querido, no verso 15, Josué falando, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É importante enfatizar que Josué insistiu para que esse povo afirmasse claramente
a quem eles iriam servir, pois a indecisão seria um erro fatal e levaria o povo israelita ao fracasso. Eles estavam a ponto de conquistar a promessa. Então era um momento que o povo ali, eles precisavam tomar uma escolha. Eles tinham que escolher realmente a quem eles deviam servir, a quem eles deviam obedecer. Porque isso determinaria, querido, vitória ou derrota na vida daquele povo. E naquele momento, querido, aquele líder Josué, ele viu que era inevitável ele não ter que passar por aquele momento que aparentemente parece tão desconfortante, mas era preciso. Porque foi a atitude de Josué, querido, que levantou aquele povo a tomar uma posição, a tomar uma escolha, a decidir realmente o que eles queriam para a vida deles. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, Josué foi incisivo no verso 15. Escolhei hoje. Ele está falando para o povo, vocês têm que falar hoje realmente quem vocês querem servir. E eu concluo aqui, querido, bem resumido, porque o tempo já se foi, com uma breve reflexão ao nosso coração. E diz assim, os israelitas, querido, eles foram confrontados com uma escolha. Nós acabamos de ver bem rapidamente. E a escolha que fizeram envolvia vida ou morte. É importante atentar que quando Josué induziu o povo a tomar uma decisão, no caso a escolha, os sentimentos daquele povo foram chocados com a realidade que se apresentava. Da onde você está tirando essa conclusão, Priscila? Do próximo versículo, no versículo 16. No versículo 14, Josué fala para o povo, escolhe hoje quem vocês querem servir. Aí no verso 15, Josué fala, eu já sei quem eu vou servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E logo depois que aquele povo, ele viu o líder se manifestando, o líder se posicionando, se for melhor para você assim, porque essa palavra manifestar às vezes escandaliza pessoas, eu não consigo entender o porquê. As pessoas pensam logo em demônio, mas vamos prosseguir. Ali mostra, querido, que quando aquele líder tomou posição, pagou o preço de se expor, o povo foi... O sentimento daquele povo, que talvez estava oscilando, né? Ele foi chocado contra a realidade. Não. Nós precisamos realmente saber o que temos que fazer. Qual é a escolha que temos que tomar. E no verso 16 diz assim, então o povo respondeu, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. A gente vai ver, querido, que Josué passou. Josué faleceu. O povo, né? Muitos morreram, outros foram crescendo. Você vai ver mais à frente que o povo voltou a se apostatar. Mas, querida, ali, aquela posição daquele líder, a posição que Josué tomou, constrangiu aquele povo a não continuar idolatrando outros deuses, a não permanecer no erro, a ser balançado com a verdade, a voltar a enxergar e a valorizar a verdade. A gente vê a grande influência que Josué teve para com esse povo. Que todas as nossas escolhas, querido, eu peço ao Senhor que todas as nossas escolhas, em todas as áreas da nossa vida, possam ser pautadas através da palavra de Deus. Porque assim a gente não vai errar. Assim a gente sempre vai agir de forma sábia, pois temos um legado a deixar. Você está influenciando, querido. E espero que o meu e o seu legado, querido, em nome de Jesus, como servo de Deus, louvado seja o nome do Senhor, possa ser como o de Josué. Que possamos chegar um pouquinho próximo da influência que Josué teve para com aquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque no verso 31 desse mesmo capítulo, querido, afirma que Israel serviu o Senhor todos os dias de Josué. Enquanto Josué estava na liderança, liderando aquele povo, louvado seja o nome do Senhor. Aquele povo não se perdeu. Olha a importância que tem, querido, de um líder pagar um preço. Vale a
pena, porque você deixa um grande legado. Aleluia! Você aquece os corações dos seus liderados a prosseguir na verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E não somente na liderança de Josué, aquele povo ficou fiel a Deus, mas dos homens que estiveram com Josué, porque Josué morreu, mas os anciãos ali, eles permaneceram, que andaram com Josué. Enquanto permaneceram aqueles homens que era daquela época, o povo não se perdeu. Mas relata a Bíblia que logo depois que todos esses líderes morreram, o povo voltou a errar. O povo voltou a errar. Percebemos ali, querido, a grande influência que Josué como líder teve na nação de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Essa passagem bíblica, querido, ela está aí para nos ensinar, para nos servir de exemplo. Porque da onde eu estou tirando isso? Isso mostra essa liderança desse homem, Josué, desse servo de Deus, está aí para nos ensinar como liderar em todas as áreas da nossa vida. E qual foi a chave da vitória desse líder? Josué capítulo 1, do 7 ao 8, tá lá, releia, querido. E quero terminar, querido, ressaltando com você uma passagem bíblica que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Porque eu falo que Josué, querido, essa passagem, essa narrativa bíblica, ela está aí para te ensinar e para me ensinar a como agir no meio, em situações conflitantes, em situações desconfortantes, em situações que muitas vezes preferimos que viessem a passar, do que termos que tomar atitudes, de termos que tomar escolhas. Mas tem certos momentos, querido, principalmente quando se trata de valores, princípios bíblicos, a Bíblia nos ensina, querido, que temos que nos posicionar com sabedoria em Cristo Jesus, mas nunca, nunca, nunca ser omisso, porque a sua e a minha escolha influencia outros. Louvado seja o nome do Senhor. Então que eu e você possamos ser como Josué, influenciar de forma positiva, influenciar de forma verdadeira, influenciar de forma, querido, pautado nos princípios bíblicos. E 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz assim: toda a escritura, conforme eu já li lá no começo da aula, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, antes de qualquer coisa, de tomar qualquer escolha, de tomar qualquer decisão, corre, querido, para os valores no qual você crê, no qual você defende, no qual você prega, os valores bíblicos, porque a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, mostra que ela está aí para isso, para me ensinar e te ensinar. Que o Senhor Jesus continue ministrando no nosso coração. Que o Senhor Jesus, querido, possa fazer de nós pessoas como os cristãos bereanos. Paulo pregava e eles observavam na palavra de Deus. Quando eu afirmo isso, não quer dizer que você tem que ficar examinando o pregador, não é isso. É que você tem que amar e priorizar mesmo e verificar realmente o que tem na palavra de Deus. Que possamos ser como Josué, obedecer o mandamento do Senhor. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Tome o cuidado de obedecer segundo tudo o que nela está escrito. E que o Senhor Jesus te abençoe, querido, assim como me abençoou. Ame a palavra do Senhor. Priorize-a. Assim, nós não iremos errar. E assim, iremos frutificar no reino. Deus te abençoe e até a próxima.